Olá, hoje nós vamos falar sobre a vitamina D e diabetes mellitus tipo 2 e hipertensão arterial. Meu nome é Cristiano Correia, sou médico endocrinologista, nutrólogo e trabalho com medicina funcional, né? E hoje nós vamos apresentar para vocês informações importantíssimas baseadas tanto no conhecimento da fisiologia e da ação da vitamina D e das doenças conhecidas como diabetes mellitus tipo 2, hipertensão arterial, e estudos que comprovam a eficácia terapêutica e preventiva da abordagem da suplementação verdadeira e vigorosa com vitamina D. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aí, né? Primeiro slide, né? Eu queria mostrar para vocês a importância do Sol na vida do planeta Terra. Então, antes de qualquer outra coisa, o Sol é a fonte primária de energia que movimenta tudo, né, no planeta, né, desde sempre. E com a vida não é diferente, né? E com a vida humana, muito menos, né? Nós sabemos a importância do Sol e da energia que ele emana sobre o planeta. Toda forma de energia no planeta Terra, direta ou indiretamente, provém do Sol, à exceção da energia nuclear, que é gerada pela fissão ou fusão, né? Normalmente a tecnologia humana permite, em grande escala, gerar energia nuclear pela fissão do núcleo atômico. À exceção da energia nuclear, toda energia gerada no planeta, direta ou indiretamente, vem do Sol. A energia elétrica, né, gerada pelos recursos hídricos ou pela queima de combustíveis fósseis, né, do carvão, enfim, ela é também, em primeira instância, vinda da luz solar. Então, a energia eólica, né, gerada pelo movimento dos ventos, que é gerado pelo aquecimento da atmosfera, a energia solar novamente. Então, a gente quer aqui frisar a importância do Sol, né? Não há que se temer o Sol, há que se respeitá-lo. Então, uma quantidade mínima de exposição solar, ela é benéfica, tá? Nada com excesso e nada também com ausência, né? O desequilíbrio, tanto a deficiência como o excesso é que causam problemas, né? E eu gostaria de apresentar para vocês também a questão, né, do diabetes mellitus e da hipertensão arterial como duas doenças extremamente impactantes em termos de morbidade e mortalidade na população mundial. Nós sabemos que essas duas doenças possuem repercussões mundiais, repercussões globais, tanto no sentido do planeta, né, da humanidade terrestre, quanto global no sentido do corpo humano como um todo. Então, nós sabemos os impactos que o diabetes mellitus e a hipertensão causam em todo o organismo e as diversas e variadas consequências e complicações que essas duas doenças acarretam. No CDC americano, em 2014, né, houve uma estatística aí demonstrando que haviam 29,1 milhões de pessoas com diagnóstico de diabetes, com diabetes mellitus, das quais 8,1 milhões não tinham diagnóstico. Então, cerca de um terço dessa população diabética americana em 2014 tinham a doença, mas desconheciam o diagnóstico. Então, mais um problema ia ser avaliado, né? E daí a importância tão grande de se prevenir essa doença muito antes até do que de tratá-la, né? E em 2035, né, a previsão, né, prospectos aí de 592 milhões de diabéticos no mundo. É uma doença importante, não há a menor dúvida disso, né? Gera gastos, gera repercussões, né, drásticas, óbitos e uma grande morbidade na população, gerando desautonomia, né, gerando perda de desempenho no trabalho, gerando perda de autonomia, perda de capacidade do indivíduo de controlar a própria vida, de viver a própria vida com qualidade. Então, há muito que se ficar de olho nessas doenças, né? O diabetes é a causa número 1, né, primária de cegueira, doença renal crônica, doença cardiovascular e cerebrovascular no mundo. E ela, por si só, coloca o indivíduo num risco 4 vezes maior de desenvolver doença cardiovascular. Então, o indivíduo diabético ele possui 4 vezes maior chance de desenvolver doenças cardiovasculares. Infarto, derrame, né, AVC, doenças vasculares periféricas que acometem os membros inferiores, doenças vasculares que acometem artérias que irrigam os intestinos. Então, as repercussões são as mais variadas, né? Desde amputações, pé diabético, a cegueira, perda da função renal, até as doenças macrovasculares extremamente graves.
A hipertensão é outra doença, né, com alta morbimortalidade. É o principal risco, né, de morbimortalidade por doença cardiovascular. Então, já não bastasse o diabetes, né, ter causado tanto impacto, temos também um quadro de hipertensão arterial sistêmica. Isso não é por acaso. Essas duas doenças se interconectam, se conversam, porque dividem vários mecanismos fisiopatológicos, né? E tem as mesmas causas muitas vezes, né? Então, a gente sabe que 80 milhões de pessoas nos Estados Unidos possuem hipertensão arterial e que em 2025, no mundo, a previsão é que sejam em torno de 1 bilhão e 600 milhões de pessoas diabéticas, né? E o que é pior, boa parte desses pacientes tem mau controle. Então, além de ter doença, ainda são mal controlados. E no caso dos pacientes diabéticos, né, em torno de 71% dos mesmos também são hipertensos. Não por acaso, como eu já disse aqui, essas duas doenças estão muito interconectadas, interligadas, são interdependentes. E por isso, há essa alta prevalência de pacientes hipertensos dentro dos pacientes diabéticos. O que é um grande problema, porque as duas doenças causam complicações em uníssono, né, em conjunção, em sinergia, são muito agressivas. É importante frisar, né, que 9 entre 10 casos de diabetes mellitus tipo 2 estão relacionadas a estilos de vida e hábitos que são modificáveis. Então, mais uma vez, pessoal, nós precisamos orientar os nossos pacientes, precisamos conversar com eles e apresentar para eles oportunidade, né, alternativas de melhoria do estilo de vida, para que possam prevenir a evolução e a progressão para essa doença tão grave e de tão grandes consequências, de consequências tão devastadoras, tá? E dentre as intervenções que podemos adotar, tanto terapêuticas, já com o indivíduo doente, quanto preventivas para que os indivíduos não desenvolvam, estão o emagrecimento, né? Então é importante conhecermos o emagrecimento, sabermos orientar o emagrecimento e tratar o paciente nesse sentido, né? A redução de adiposidade está relacionada à redução da evolução para diabetes mellitus tipo 2, né? Para resistência insulínica, que é a causa primária dessa doença. Então, a questão da adiposidade tem que ser sempre checada, muito mais do que simplesmente o índice de massa corporal ou o peso do indivíduo, importa o percentual de gordura que ele possui no corpo. Tá? Podemos ter indivíduos com índice de massa corporal acima do ideal e que, apesar disso, possuem um alto índice de massa magra e não estão obesos no sentido de adiposidade. Podemos ter indivíduos dentro do índice de massa corporal normal e que apresentam uma alta proporção de gordura, que estariam obesos apesar de estarem com peso normal. Então, essa questão de percentual de gordura é primário, é prioritário na avaliação dos indivíduos, muito mais do que simplesmente o peso. Tá bom, pessoal? E aí a questão é tratar causas muito mais do que simplesmente mitigar efeitos. Hoje nós temos uma população altamente medicalizada, né, uma população que tem inclusive grande acesso a medicamentos. Nós vemos nas cidades aí muitas farmácias abrindo, né, cada vez mais. O consumo de medicação. Existe um estudo, né, aliás, vários estudos, né, mas um específico que mostra a evolução do acesso à medicação, né, a evolução do uso de medicamentos pela população, que aumenta cada vez mais e nem por isso a população está melhorando seus níveis de saúde, pelo contrário. Há uma decadência, um decréscimo muito grande nos níveis de saúde, apesar de um aumento de ingestão de medicamentos. Não por acaso, a terceira causa de mortalidade nos Estados Unidos é o uso de medicação, a intervenção medicamentosa, né? Então precisamos estar atentos. Nada contra as medicações. Nós precisamos apenas aprender a tratar antes de qualquer outra coisa as causas e, se for necessário, utilizar o medicamento sim, que pode ser benéfico, mas usado com parcimônia e não com o objetivo de substituir um tratamento de causa, e sim de auxiliar, junto com o tratamento da causa, a condução das doenças, né? Nós sabemos que, como eu já disse, menos de um terço das pessoas que têm hipertensão são bem tratadas, então esse é um outro grande problema, né? Além de termos uma incidência, uma prevalência alta de hipertensos, o tratamento ele é precário, ele não conduz a bom desfecho. E uma das causas é exatamente o fato de não estar sendo tratado o mal pela raiz, não está sendo tratada a causa primária da hipertensão arterial, né, sistêmica. Infelizmente, cada vez mais os casos com mau controle aumentam também.
Então precisamos estar aqui com essa visão da medicina moderna que trata a raiz do problema, além de tratar a consequência. Então aqui só mostrando para vocês aí, né, a forma química da vitamina D, que é o tema da nossa aula de hoje, né? Então eu apresentei aí agora recentemente a hipertensão arterial sistêmica, o diabetes mellitus tipo 2, e agora eu vou apresentar a intervenção que pode ajudar, não como única e exclusiva intervenção no caso dessas doenças. Aqui nós nunca vamos falar que uma intervenção vai resolver todos os problemas, mas um conjunto de intervenções, de orientações, de intervenções de suplementação alimentar, de intervenções dietéticas, podem promover um aumento de saúde do indivíduo e possivelmente evitar quadros de doença e, caso esses quadros mórbidos já estejam instalados, tratá-los de forma adequada. Tá? Então aqui nós temos a primeira forma química da vitamina D, conhecida como ergocalciferol. É uma forma química que vem principalmente dos vegetais, né? E a outra forma química conhecida como colecalciferol, que é a que nós normalmente utilizamos, que é uma forma química da vitamina D presente nos animais, tá? A gente vê aqui, né, os radicais hidroxila, né, que dão motivo para essa terminação, esse sufixo ol aí, né? Então, a vitamina D é um esteroide, né? É uma molécula derivada de éster e cuja origem primária é a molécula de colesterol. Então, precisamos estar atentos à importância do colesterol na saúde dos indivíduos, né? O colesterol é uma molécula primária para a vida, fundamental para a vida, e uma das funções do colesterol é servir de matéria-prima para a síntese, né, da vitamina D. E existem vários estudos, né, relativos à vitamina D, que apresentam uma evidência cumulativa ao longo de décadas, definindo aqui níveis subótimos, e agora eu não estou usando a palavra normal, tá, pessoal? Porque os níveis normais de vitamina D muitas vezes não são suficientes. Precisamos de níveis ótimos de vitamina D. Então, essa evidência científica cada vez mais mostra que níveis subótimos de vitamina D estão intimamente relacionados à hipertensão arterial sistêmica e ao diabetes mellitus tipo 2. Não é única causa, mas é uma das causas, né? Existem estudos que fazem uma associação, não fazem associação de causa e efeito, né, que são estudos de coorte, que mostram só que há associação, mas existem já estudos de intervenção mostrando, né, duplos cegos, controlados, randomizados, demonstrando que quando se eleva esses níveis de vitamina D no plasma sanguíneo, e consequentemente em todo o organismo, há uma melhora de controle, tanto da hipertensão quanto do diabetes mellitus tipo 2, e naqueles pacientes que não apresentam essas doenças, há uma diminuição de progressão para essas doenças. Então existe sim uma ligação, e isso é definido cientificamente, entre a vitamina D e a hipertensão arterial sistêmica e o diabetes mellitus tipo 2. Como eu disse, não é um fator único, mas é um dos fatores. Essas doenças são multifatoriais, né, pessoal? E nós sabemos que os níveis ideais de vitamina D devem ser níveis muito mais elevados do que o que se adotava, né, até pouco tempo atrás. Mais adiante falarei para vocês sobre tratamento especificamente, falarei de quantidades, falarei de dosagem, frequência, posologia, de uma forma muito pontual, para que vocês possam conduzir seus pacientes rumo a um estado de saúde melhor, né? E a gente sabe que a vitamina D, por todas essas evidências que eu já disse, possui tanto potencial profilático, preventivo, quanto potencial terapêutico mesmo, né? E eu vou apresentar para vocês agora a plausibilidade biológica da associação entre a vitamina D e hipertensão diabetes mellitus tipo 2 do ponto de vista mais fisiopatológico. Então, nós sabemos que o diabetes mellitus tipo 2, né, é uma doença relacionada a um quadro de resistência insulínica. Existe também um grau de disfunção das células beta-pancreáticas e também está associada à inflamação crônica sistêmica. Então, são situações que convergem, né, são situações convergentes aí. A resistência insulínica, a inflamação crônica e a disfunção de célula beta. E é isso que nós devemos estar atentos quando tratamos do diabetes mellitus tipo 2.